Convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Faremos a leitura a partir do verso de número 17. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados e davam glória a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Eu queria que você declarasse comigo, diga: Hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra que aqui acabamos de declarar cumpra-se nesse lugar, em nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Fala-nos ao coração nessa hora, a nós que aqui estamos, aqueles que nos acompanham pela internet. Ó Deus, em nome de Jesus, que todos sejamos tomados pelo poder e pela glória do Senhor. Ministra, Senhor, ao nosso coração, em o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Aleluia. A palavra nos diz que num daqueles dias estava Jesus ensinando. A palavra nos declara que esse era um costume ou uma prática comum no ministério de Jesus. Ele sempre estava ensinando. Mas o texto bíblico nos revela que nessa ocasião em especial, além de ensinar, o poder para curar estava sobre ele. Você pode dizer amém? Amém. A palavra diz: o poder do Senhor estava com ele para curar. A Bíblia nos diz que a fama de Jesus havia se espalhado para todo lado. Todos haviam tomado conhecimento dos grandes feitos do Senhor, dos seus milagres, dos seus sinais, dos seus prodígios, e portanto era comum Jesus está sempre rodeado de uma grande multidão, porque todos queriam ter a oportunidade de serem tocados por Jesus de uma maneira especial. E a palavra nos diz que aqui, nessa ocasião,
o poder do Senhor estava sobre ele para curar, e essa expressão declarada por Lucas, ela significa que ele era o próprio poder, ele era o Senhor poder. Essa é a verdade que essa expressão ela quer declarar. Portanto, Jesus estava ali rodeado de uma grande multidão, e ele era aquele que tinha um poder para redimir qualquer enfermo da sua enfermidade. E a palavra nos diz que, então, alguns homens trouxeram num leito um paralítico com a intenção de que Jesus o curasse. E a Bíblia diz que eles tentaram entrar no ambiente, na casa onde Jesus estava, mas devido à multidão, eles não conseguiram entrar. Foi então que eles tiveram a brilhante ideia de levar aquele homem até Jesus pelo telhado. Perceba que uma atitude ousada, e eles assim fizeram. E é muito provável que os presentes que ali estavam tenham ficado, alguns, espantados, e outros talvez até irritados com a atitude daqueles homens. Mas a Bíblia nos revela que com Jesus isso foi bem diferente. A atitude daqueles homens chamou a atenção do Senhor, e o Senhor se agradou da intenção do coração de cada um deles. Perceba que esses homens, eles foram além daquilo que era comum. Eles extrapolaram aquilo que era o aceito. Eles de fato tinham a intenção no coração de levar aquele homem até Jesus, e eles não mediram esforços para assim fazer, mesmo tendo que descer aquele homem pelo telhado. E aquilo chamou a atenção de Jesus, e Jesus constatou na vida daquele paralítico e também na vida daqueles homens que com ele estava, que eles tinham uma fé viva. Diga comigo assim: uma fé viva. Esse é o tipo de fé que o Senhor Jesus ele quer encontrar no meu e no seu coração. Você pode dizer amém? Uma fé viva. A fé viva, irmãos, ela rompe os empecilhos. A fé viva, ela não fica paralisada ou retrocede diante dos empecilhos, diante dos obstáculos. Mas uma fé viva, ela rompe barreiras. Uma fé viva, ela vai além daquilo que quer impossibilitá-la. Para o doente, com certeza, significava um sofrimento muito grande ter que chegar até Jesus, naquelas condições. Não somente pela sua enfermidade, que era limitadora. A Bíblia diz que ele era um paralítico e ele estava sendo carregado por outros homens. Mas, para além disso, os olhares de todos estavam sobre ele. E uma vez que, segundo a concepção judaica, enfermidades desse tipo, como paralisia, era sempre decorrência de pecado, então isso significa dizer que todos olhavam para aquele homem e o julgavam: eis aí um pecador, que se encontra na situação em que se encontra porque é um pecador. Então aquele homem, ele estava enfrentando o público, enfrentando também a sua enfermidade, para que ele pudesse então chegar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então entenda que diante de situações assim, somente uma fé viva é que pode nos guiar. Quantas vezes nós não intentamos algo no nosso coração e diante dos empecilhos, diante dos obstáculos, diante das dificuldades, nós simplesmente nos acovardamos e retrocedemos. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele não se deixou deter. A Bíblia diz que esse homem, ele foi adiante. E observe que ele se apresenta como pecador, não somente diante de Jesus, que era o seu redentor, mas também diante de todo o povo presente. Note que isso é algo que deve falar ao nosso coração, porque entenda,
uma coisa é você apresentar diante de Jesus a sua causa, uma coisa é você se apresentar diante de Jesus como pecador, outra coisa é você se apresentar diante de todos como pecador. E era exatamente essa a condição daquele homem, porque era assim que todos olhavam para ele. Mas a Bíblia diz que ele afastou de si toda a preocupação de terceiros, toda a preocupação com as pessoas, porque ali havia uma oportunidade real dele se encontrar com Jesus e dele ter a sua vida transformada, dele ter a sua vida completamente mudada, porque olha, muitas vezes pensamentos acerca do que os outros podem pensar de nós, podem roubar de nós a oportunidade do milagre, podem roubar de nós a oportunidade da transformação, porque muitas vezes nós podemos dar mais vazão àquilo que as pessoas vão pensar do que aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. E aquele homem então, ele simplesmente rejeita todo esse tipo de pensamento e ele segue adiante. Sabe, a Bíblia vai dizer para nós que o reino de Deus, ele é tomado à força. Você pode dizer amém? Quando alguém deseja chegar a Jesus, nada deve impedir o desejo do seu coração de se aproximar dele. Mas entenda que muitas coisas vão querer se colocar entre você e Jesus. Muitas situações vão querer se colocar entre você e Jesus. E esse paralítico, juntamente com seus amigos, ele nos ensina que nós não devemos nos deixar paralisar, mas nós devemos seguir adiante. Então, olha, o paralítico e os seus carregadores, eles eram esses que estavam tomando o reino de Deus à força, tomando o reino de Deus pela violência, ou seja, seguindo adiante, enfrentando os seus medos, enfrentando as suas dificuldades, enfrentando as suas adversidades. Então, tratava-se de uma invasão, era uma erupção da fé, era uma ousada confiança. Eles nos ensinam todas essas verdades. Tratava-se de uma fé atrevida, de uma fé viva. Ele simplesmente seguiu adiante. Sabe, quando nós olhamos para essa realidade, nós hoje podemos louvar, glorificar, bendizer o nome do Senhor, mas eu queria que você trouxesse um pouco disso para mais perto de nós. E quando se trata de nós, e quando se trata da ousadia ser nossa, do atrevimento ser nosso, da coragem ser nossa, será que de fato nós avançamos ou muitas vezes nos acovardamos? Porque os olhos de todos estarão sobre nós quando um passo de fé precisa ser dado. Perceba, a Bíblia nos fala que esse paralítico, juntamente com os seus amigos, eles não se deixaram deter por aquela multidão que os impedia de chegar até Jesus. E eles fizeram algo ousado. Eles fizeram algo que talvez não era do imaginário de nenhum dos que ali estavam, porque certamente muitos estavam querendo entrar e não conseguiram entrar. Mas eles então perceberam que poderiam fazer algo diferente. Sabe, eu queria que você pensasse comigo aqui o seguinte, que aquele homem, ele era um paralítico, ele tinha uma dificuldade nas suas pernas, ele não podia se locomover, mas nós entendemos aqui que ele não era um pedaço de pau, ele não era alguém que não tinha vontade, ele não era alguém que não tinha desejo. Ou seja, ele não foi alguém que simplesmente foi levado, mas ele foi conduzido. Qual é a diferença entre você simplesmente ser levado e você ser conduzido aqui nesse contexto? É no sentido de que quando você é conduzido, isso é uma intenção do coração. Não, eu quero estar diante de Jesus, eu quero estar diante da sua face, me conduzam até Ele. E uma fé que se deixa levar é aquela fé do tanto fez como tanto faz. Se eu conseguir chegar lá, bem, se eu não conseguir chegar também, não vai fazer muita diferença. Mas não é isso que nos ensina esse homem. Nós aprendemos com ele que o tipo de fé
que nós precisamos para experimentar um milagre na nossa vida é uma fé que procede do íntimo do nosso coração, uma fé que tem uma vontade, um desejo ardente de ser tocado pela glória de Deus. Você pode dizer amém? O Senhor quer encontrar isso no nosso coração. O Senhor quer encontrar esse tipo de fé no nosso coração. Então, olha, é preciso uma fé ousada, você pode dizer amém? E violenta para se apoderar do reino de Deus. E esse homem nos ensina essa verdade. Uma fé que se move em direção à sua redenção e remove todos os obstáculos para experimentar o seu milagre. É preciso entender que para experimentarmos um toque do Senhor, para experimentarmos um milagre do Senhor, nós vamos ter que enfrentar algumas adversidades. E essa é a hora de nós colocarmos a nossa fé em ação. Jesus, ele viu na fé daquele paralítico, não um simples anseio de restauração de uma enfermidade, mas Jesus viu algo muito mais profundo. Jesus viu um desejo de reconciliação de uma alma que sentia sede por Deus. O texto ele nos permite entender isso. Olha, Jesus reconheceu, diz o texto para nós, a fé na vida daqueles homens e declarou a eles assim: olha, homem, os teus pecados, eles estão perdoados. Amém? Sabe o que é interessante? Porque quando nós olhamos para o texto, aqueles homens, eles estão buscando a Jesus para que aquele paralítico fosse curado. Mas o texto ele demonstra para nós que havia uma necessidade muito mais profunda, que se tratava da cura de uma alma. E quando aqueles homens chegam com aquele paralítico diante de Jesus, e aos olhos de todos, quando o Senhor olha para eles, essa foi a expressão declarada pelo Senhor àquele paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus estava absolvendo aquele homem de todas as suas injustiças. Jesus estava dando àquele homem uma condição de reparação completa no seu ser. Jesus estava indo muito mais além do que a paralisia das suas pernas. Jesus estava indo à paralisia da sua alma. Sabe, muitas vezes nós imaginamos, nós declaramos isso, né? É muito comum declarar isso nos nossos dias, quando as pessoas dizem assim: olha, se nós tivermos saúde, nós temos tudo, não é verdade? E aliás, deixa eu dizer, olha, coisa boa é você poder ter saúde. Coisa boa é você poder desfrutar do melhor, né, das suas condições, sejam elas emocionais ou sejam elas mesmo físicas, e o que dizer então espiritualmente. Mas esse paralítico, ele nos ensina algo para nós, que vai assim, que é muito profundo, que vai muito mais além do que uma saúde física. E como é que nós podemos saber disso? Porque Jesus não concede, irmão, remissão de pecado a ninguém que não almeje por isso. Somente aquele que deseja ser perdoado é que é perdoado. Você está me entendendo? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Então, quando nós cremos, os nossos pecados eles são perdoados. Então, quando aquele homem ele chega diante de Jesus e ele tem uma condição de paralisia, mas Jesus diz assim para ele: os teus pecados estão perdoados. E Jesus, conhecedor do íntimo do coração do homem, sabia que o maior anseio do seu coração não era necessariamente pela cura das suas pernas, mas era pelo perdão de seus pecados. Porque Jesus não vai conceder perdão de pecados àqueles que não desejam ardentemente por isso. Se confessarmos
os nossos pecados, declara a palavra do Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, diante disso, conhecendo seu coração, Jesus declara àquele homem: os teus pecados foram perdoados. E a Bíblia vai dizer para nós que havia muitos fariseus, escribas, mestres da lei, que estavam observando toda aquela movimentação, e eles começaram então a declarar que Jesus ele estava blasfemando. Quem é esse? Quem é esse que pode perdoar pecados? Porque a opinião judaica a respeito disso é: somente Deus pode perdoar pecados, e ninguém mais pode fazer isso. Mas sabe o que é interessante? Que também havia uma outra opinião judaica a respeito do pecado e do sofrimento. E eles dizem assim: olha, onde há o sofrimento, o pecado é a base. E onde ainda persiste o sofrimento, é porque o perdão não chegou plenamente. Então Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, os seus pecados foram perdoados. Logo Jesus estava dizendo: o seu sofrimento acabou. Você está perdoado. E é interessante porque quando eles ouviram isso, eles começaram a comentar entre si: isso é uma blasfêmia. Ele não pode declarar isso. Somente Deus pode perdoar pecados. Eles estavam observando Jesus. Eles estavam observando aquilo que ele fazia. E que o que deixa esses homens indignados é que Jesus, por livre iniciativa, ele diz assim: olha, você está absolvido. Não tem mais culpa sobre a sua vida. Não tem mais condenação sobre a sua vida. Você está livre, você está limpo, você está perdoado. E os escribas, os fariseus pensavam: olha, mas só Deus pode fazer isso. Um homem nenhum pode perdoar pecados. E é interessante porque Jesus ele conhece o nosso coração. Assim como Jesus conhecia o coração daquele homem paralítico, que ansiava por um perdão, que ansiava por um toque, sabe, do frescor do céu na sua alma, Jesus também conhecia a dureza do coração daqueles homens. Jesus conhecia a tolice do pensamento de cada um deles. E uma vez que ele já tinha perdoado os pecados daquele homem, e conhecendo o coração daqueles que o estavam julgando quanto a respeito, do perdão de pecados, Jesus olha para eles e diz assim: olha, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? E então diz a palavra que Jesus olha para aquele homem e declara: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você pode dizer amém? Amém. Sabe o que é que Jesus está declarando aqui, irmãos? É que a cura física daquele paralítico era a autenticação de que os seus pecados foram perdoados. Jesus estava dizendo assim: olha, a obra ela já foi feita, a obra ela já foi consumada. Esse homem já foi perdoado, o perdão já foi liberado sobre a sua vida, a sua alma já foi transformada. E para que vocês testifiquem essa verdade, uma vez que já não há mais sofrimento, a sua alma foi transformada, eu digo para esse homem: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, então, se dirigindo aos mestres da lei, disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem sobre a terra autoridade para absolver as injustiças praticadas contra Deus, eu curo esse homem. Eu levanto esse homem dessa condição de paralisia. Sabe, meus amados irmãos, ali estava o próprio Deus agindo em Jesus. O Jesus, o Deus encarnado, ele é o Senhor de todo o poder. Ele é um Deus presente, ele é um Deus que pode todas as coisas.
E a Bíblia diz para nós que assim Jesus tocou aquele homem, e aquele homem ele foi curado. Então, como médico do corpo, Cristo havia demonstrado visivelmente o que havia realizado na alma daquele homem. Perceba que a obra de Jesus, ela foi completa na vida daquele homem. Jesus, ele tocou a sua alma e demonstrou isso através do corpo. Aquele homem, ele foi curado das suas pernas, porque ele foi tocado na sua alma pelo Senhor, amém? A Bíblia diz que o paralítico, ele se levantou, e olha, todos podiam ver o fato de que ele havia sido curado. É como dizemos, olha, contra fatos não há argumento. Não havia o que querer se discutir. Aquele homem, ele foi curado aos olhos de todos. Então isso significa dizer que todos tiveram que constatar que Jesus realmente era capaz de perdoar pecados, de curar. Ele tinha autoridade. A autoridade dos céus estava sobre a sua vida, amém? E essa é uma realidade para os nossos dias hoje, amém? Esse episódio, irmãos, havia deixado aquela multidão perplexa. Os escribas, os fariseus que ali estavam perplexos. E a Bíblia diz que ao mesmo tempo eles começaram então a enaltecer o nome do Senhor. Eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção aqui? A Bíblia diz que tudo isso aconteceu quando um telhado foi aberto. Porque aqueles homens, eles não tinham como se aproximar de Jesus, porque grande era a multidão. Mas a Bíblia diz que quando o telhado foi aberto, algo totalmente inimaginado, então algo também inimaginado começou a acontecer. Algo divino começou a acontecer ali naquele lugar. Isso não somente ocorreu no oculto da alma, no interior daquele homem, mas também foi visto de uma forma visível no seu corpo. Quando Jesus, ele trata conosco no nosso interior, isso se reflete no exterior. Quando Jesus nos transforma internamente, isso é visível aos olhos de todos externamente. Quando nós somos tocados pelo poder e pela glória de Deus, a transformação que ocorre aqui dentro, ela naturalmente vai começar a acontecer também do lado de fora. Porque a obra de Jesus, ela é completa. Ela toca o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, quando Jesus vai ao âmago, sabe, da questão, e ele perdoa aquele homem, ele declara o seu perdão àquele homem. Então, esse perdão, ele trouxe algo externo para a vida daquele homem, e aquele homem, ele foi curado da sua paralisia. Esse ato duplo de Jesus, ele constitui um milagre sobre o telhado aberto. Sabe, nós aprendemos aqui que o telhado aberto, ele aponta para o céu aberto. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, é interessante porque, pensando nessa perspectiva, nós podemos entender que os céus do Senhor, eles sempre estarão abertos para tocar qualquer homem sobre essa face da terra, amém? Mas nós precisamos abrir o telhado para que esse céu, ele possa invadir a nossa vida e nós sejamos transformados. O céu aberto aponta para a futura integridade da criação, para a sua restauração, para algo completamente novo. Os céus estão abertos, o telhado nem sempre, irmãos. Os céus do Senhor estão abertos para nos tocar e nos transformar, mas o nosso telhado precisa se abrir, porque muitas vezes nós não vamos conseguir nos aproximar do Senhor pelas vias naturais, e aí nós vamos precisar fazer aquilo que talvez seja escandaloso para nos aproximar do Senhor, para estarmos diante da sua face.
O que é que nós vemos na vida desses homens? Uma fé ousada. Talvez muitos que tenham contemplado, ou tivessem contemplado, quando eles começaram a subir pelo telhado, quiseram simplesmente ridicularizá-los. O que é que eles estão pensando? Você já parou para notar que é exatamente assim que acontece quando alguns começam a querer lutar por algo que é justo, que é necessário, e alguns olham e ficam só como espectadores? Será que eles acham que vão conseguir alguma coisa? E talvez alguns tenham olhado assim para aqueles homens e disseram assim: o que é que eles acham que eles estão fazendo? Mas a Bíblia diz que eles foram ousados. Uma fé ousada faz com que os céus possam cair sobre nós. Você pode dizer amém? Eles foram ousados, eles foram violentos na sua fé. E isso, quando eles abriram o telhado, eles apontaram para os céus. Você nota que muitos estavam ali, e talvez muitos estavam nessa mesma condição, esperando um toque de cura de Jesus, um toque de transformação na sua vida. Mas a Bíblia relata que foram esses homens que provocaram o coração de Jesus a tal ponto daquele homem paralítico ser transformado. Então entenda, olha, céus abertos precipitam o reino de Deus, derramam do reino de Deus, trazem da glória dos céus sobre a nossa vida. E quando esse reino ele vem, ele nos alcança invisivelmente na nossa alma, mas nos alcança também visivelmente no nosso corpo. Nós somos transformados. Todos nós somos transformados. Essa condição aqui de paralisia, ela pode prefigurar muitas outras condições paralisantes na nossa vida. Mas que quando somos tocados pelo poder e pela glória de Deus, há um romper. Há uma verdadeira transformação. Todo aquele que é tocado por Jesus na sua alma, ele é transformado também no seu corpo. Todo aquele que recebe, sabe, do refrigério de Jesus na sua alma, é tocado também no seu corpo. E uma mudança, uma transformação começa a acontecer. Mas para que isso aconteça, é preciso ter fé. É preciso romper. Talvez alguns, a Bíblia não fala isso, mas talvez alguns, quando chegaram e viram que não tinham como entrar, ou ficaram do lado de fora, ou até voltaram para suas casas. Mas esses homens resolveram fazer o inusitado. Resolveram ir pelo telhado. E quando menos espera, todos começam a olhar para cima. Imagina a cena: um paralítico descendo numa cama. E quando Jesus olha para aquele homem, ele diz: seus pecados estão perdoados. Por isso, levante, tome seu leito e volte para sua casa curado. Volte para sua casa transformado. Volte agora para viver uma nova condição. Volte agora para viver uma nova realidade, sob novas circunstâncias. Vai experimentar aquilo que você nunca experimentou. Então, olha, os céus estão abertos. Você pode dizer amém? A glória de Deus quer alcançar e tocar a nossa vida. Mas a questão é: e o seu telhado? Ele está cerrado, fechado, ou ele está aberto? Entenda que quando nós estamos falando de telhado fechado, nós estamos falando de uma fé ousada.
Nós estamos falando de uma fé violenta. Nós estamos falando de você ir além do convencional, de você ir além do natural, de você ir além do comum, de você ir além daquilo que todos estão acostumados a fazer, mas de você ir e de você tocar os céus de uma maneira que os céus se tornem irresistíveis. Eu creio que é assim, irmãos, que o Senhor quer encontrar o nosso coração hoje. Eu creio que é dessa maneira, eu creio que é dessa forma que o Senhor, Ele quer tocar a nossa vida hoje. O que será que nós podemos fazer, ou precisamos fazer, como esses homens fizeram, como esse paralítico fez, para que ele pudesse voltar para casa perdoado e sarado? Note que nesses últimos dias o Senhor, Ele tem nos falado muito sobre fé. Isso não é algo que nasceu no meu coração, mas eu tenho sido impulsionado a falar sobre isso. Então o Senhor está dizendo assim: olha, existe um céu aberto, mas eu preciso de um telhado aberto. Existe um céu aberto, mas eu preciso de uma fé ousada, corajosa, violenta. Uma fé que esteja disposta a experimentar um milagre. Milagres, irmãos, são para aqueles que o provocam. Milagres são para aqueles que o buscam. Porque se você precisa de um milagre, mas você acha que está tudo certo, você acha que está tudo bom, então vai continuar tudo bom e tudo certo, do mesmo jeito que está. Mas quando você olha e diz: eu sou grato por tudo que tenho, mas existe algo em mim que me paralisa, e eu quero romper com isso. Eu quero experimentar uma nova condição, eu quero experimentar uma nova realidade. Os céus estão abertos. O convite dessa noite é para que nós possamos abrir o telhado. O convite dessa noite é para que nós possamos ter uma fé ousada. O convite dessa noite, irmãos, é para nós experimentarmos o milagre do Senhor. E eu quero lhe convidar a isso, no nome de Jesus, amém? Você pode se colocar de pé aí onde você está. Vamos adorar o Senhor nessa hora.